Começa agora. Programa IVT Gospel News. IVT Gospel News. Com o apóstolo Edivaldo do Carmo. Oferecimento Igreja Vidas Transformadas. Programa IVT Gospel News. Maravilha, maravilha! Bom dia, bom dia! Dia 7 de outubro, quarta-feira, estamos aqui ao vivo e a cores para o planeta. Estamos aqui ao vivo. O Marcelinho já entrou aí, estamos ao vivo. E o Dani? Ao vivo para você. Então dá um glória a Deus aí, Marcelinho. Glória a Deus. É com muita alegria que estamos aqui em nome do Senhor Jesus, crendo no que está escrito: onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. E onde Ele está, a alegria, a paz que reina nos nossos corações. Então, nesta manhã de quarta-feira, começa a compartilhar agora, vai compartilhando, e vamos juntos nessa fé. Hoje eu tive o privilégio de estar falando com o brother, pelo MSN. Bênção, ele já esteve aqui em São José do Rio Preto, no nosso trio elétrico, de que nós fizemos aí uma marcha para Jesus, junto com os organizadores, com o nosso trio. E essa guitarra nervosa é ele que está tocando, Brother Simeão. Ele mandou um alô aí, vamos já soltar esse alô do Brother Simeão, vamos lá? Uhul! Aqui é o Brother Simeão, um grande abraço para todos os ouvintes da IVT. Glória a Deus pela vida de vocês, Jesus Cristo está voltando. Um abraço a todos aí, apóstolo Edivaldo e toda a galera de Jesus. Uhul! Benção. O Brother Simeão é muita bênção. Eu tive o privilégio de estar com ele aqui 3 dias em São José do Rio Preto, E ele não para. Onde ele está evangelizando, falando de Jesus. Está falando do amor do Senhor Jesus. Então nós vamos soltar um clipe dele agora, como ele está ministrando também fora do país. De vez em quando ele está no Brasil, fora do Brasil. Vou colocar um clipe dele aqui, ele levando uma mensagem para os nossos irmãos que não entendem a língua portuguesa. Então vamos chamar aí o nosso DJ, Então é com você, DJ, solta a música! É a música na dose certa, na medida exata. Apóstolo Edivaldo do Carmo está apresentando IVT Gospel News. I set a time, I set a place, make an appointment with the one I love. We always give a chance for what we love the most. Ooh, yeah. Every little morning when I open my eyes, I call your name, you come to me. Only in your presence will my soul be satisfied. I set a time, set a place, make an appointment with the one I love. We always give a chance for what we love the most. Yeah.
aqui é o Brother Simeon. Um grande abraço para todos os ouvintes da IVT. Glória a Deus pela vida de vocês. Jesus Cristo está voltando. Um abraço a todos aí, apóstolo Edivaldo e toda a galera de Jesus. Tchuhu! Brother Simeão, obrigado por ter enviado este áudio aqui para a programação. Eu pedi para ele gravar um áudio e mandar para nós. E eu tenho fé ainda, porque estava programado para o brother estar aqui em Mirassol, aqui, fazer um evento aqui, mas aconteceu aí a pandemia. Então, tudo isso aí, atrapalhou aí as reuniões, os eventos de muitas, mas tudo está no controle, tudo tem seu tempo e nós cremos que breve nós vamos fazer um evento de evangelização aqui, porque Jesus está voltando. Então nós temos que propagar o evangelho, entendeu? Nós temos que falar de Jesus. Essa é a realidade. Você já compartilhou aí? Compartilha por favor. E nós estamos aqui, já vamos entrar aqui hoje com uma palavra. Então, eu estou aguardando você compartilhar. Vamos trazer uma palavra de fé e de esperança para o teu coração. Pode ter certeza que hoje é um dia abençoado para abençoar. Então, eu estou aqui para abençoar e falar das experiências, A experiência que nós temos através do Espírito Santo. E nós preparamos aqui alguns versículos da palavra para juntos meditarmos. Então nós vamos começar agora, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus e nós te louvamos por este momento em que estamos aqui para glorificar teu nome, trazer uma palavra de fé, de encorajamento, de testemunho para todos aqueles que me ouvem nesta manhã de quarta-feira. Eu creio que a tua graça, superabundando os nossos corações, atingirá milhares de milhares com a tua vida, com a tua esperança, em nome de Jesus. Maravilha? Quero falar sobre a oração em línguas. A oração em línguas. Oração em línguas. Muitas pessoas não falam, Edivaldo, o que é isso? Então nós vamos falar sobre este assunto. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Então, porque o que fala em língua desconhecida, já fala desconhecida. Desconhecida. Então, é uma língua que na terra não tem ninguém que vai interpretar essa língua. Ela é desconhecida pela mente humana, de todas as tribos e de todas as raças. Já fala língua desconhecida. Então não tem como você interpretar a língua pela sua mente, porque ela é língua desconhecida. Não tem como ter tradução humana. É aí que muitas pessoas ficam confusas. Fala bem claro, vamos meditar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Então essa língua desconhecida aos homens, porque quando eu falo em línguas, eu não falo aos homens, porque os homens não vão entender. Eu não vou falar em alemão, ou a língua francesa, eu não vou falar francês, eu não vou falar espanhol, já fala língua desconhecida. Então essa língua
é um dom de Deus que nós não falamos aos homens, mas a Deus, somente a Deus, porque ninguém o entende, nem o próprio diabo. Quando você ora em línguas, você está totalmente protegido. Todas as informações que levado aos céus através do Espírito Santo, através do dom de língua. Então, quem ora em línguas, ele não fala aos homens, mas fala a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério, tá? Ele fala de mistério. Então é isso que é oração em línguas, que edifica o meu espírito. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então a oração em línguas, ela não edifica outra pessoa, a não ser a si mesmo. Então, se eu vier aqui começar a falar em línguas aqui, não vai edificar você. Eu não tenho que provar que eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu não tenho que provar que eu sou espiritual. Então eu vou orar em línguas aqui para ser espiritual e pressionar. Não. O que impressiona o mundo é a sabedoria que Deus dá através da edificação. A sabedoria. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então, toda pessoa que fala em língua, entendendo isto, ele passa ali horas após hora orando em línguas, cada um segundo a sua fé. Ele passa a ser edificado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. E quando nós somos edificados, há um crescimento espiritual. Há um crescimento espiritual. Não é apenas eu falar em línguas a hora que eu recebo uma mensagem, fico alegre, emocionado, eu falei em línguas e pronto. 30 segundos, falei em línguas hoje. Não, estamos falando daquele que ora em línguas continuamente. Quando Jesus disse que tinha que orar sem cessar, eu ficava pensando, mas como que eu vou orar sem cessar? Tem um limite na mente humana, que você ora e depois não tem mais palavras, você vai ficar repetindo palavras. Jesus disse que nós não temos que ficar com oração repetitivas. Agora eu compreendo que quando eu oro em línguas, não tem oração repetitiva, porque o próprio Espírito Santo, ele conhece, entendeu? Ele entende o que eu preciso, e ele começa a me edificar naquilo que eu preciso, e ele começa a edificar a minha vida naquilo que for útil para o corpo de Cristo. Então ele vai me edificar para ministrar na vida de uma pessoa, e eu preciso ser edificado naquela área, para que eu possa estar instruído para edificar aquela pessoa. Então ele que prepara tudo. Antes de eu entrar no ar, ele já agiu aqui. Então ele vai na frente, porque é ele que opera todas as coisas. Então, para que o meu espírito esteja edificado, para que eu possa entender a voz do Espírito Santo para a edificação. Então, o que fala em língua desconhecida. Agora a pessoa vai lá em Atos dos Apóstolos e pega Atos 2 e fala, não, mas um falava a língua do outro. Sim, ali houve o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas estranhas, e houve os sinais de maravilhas. É quando uma pessoa começa a falar um outro idioma. Eu estou aqui falando, daqui a pouco começo a falar em alemão. Eu nunca estudei alemão, então isso é um dom de maravilha. Então, os dons de maravilhas. Maravilhas, coisas maravilhosas. Quando Deus transportou Estevão, Felipe, sem avião, sem helicóptero, sem nenhuma ave, transladou ele. Maravilha, sinais de maravilha. Então, compreenda. Então, ali em Atos houve o batismo com o Espírito Santo, receberam
a línguas estranhas, que o homem não compreende e não entende. O único que pode interpretar essa língua é o próprio Espírito Santo. Então nós estamos falando sobre a oração, sobre a edificação. Quando eu aprendi a oração sobre edificação, eu não conseguia. Ficava algum tempo orando em línguas que eu achava que eu tinha que trocar as amígdalas de lugar. Então, aí quando eu aprendi que eu podia orar em línguas calmo, tranquilo, eu passei a orar 1 hora em línguas, fui aumentando para 2, entendeu? Então, eu vou assim, nessa caminhada já há muito tempo, tá? Muito tempo. Então, oração em línguas para mim, eu leio a Bíblia orando em línguas. Eu falo para você, mas como ele volta? Porque quando eu oro em línguas, eu não dependo da minha mente. Eu não sei o que eu estou falando, como que eu vou? É estranho, não depende do meu espírito, da minha mente, mas sim do meu espírito ligado ao Espírito Santo. Então vamos lá. Mas o que profetiza e edifica a igreja? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então eu venho aqui ministrar a palavra com entendimento. Eu vou cantar com entendimento. Mas se aqui no meu quarto eu vou cantar no espírito, eu vou orar no espírito, eu vou edificar o meu espírito, para que quando eu abrir a minha boca, venha a palavra de sabedoria, entendeu? De discernimento espiritual. Porque nós temos que profetizar ao mundo. O mundo precisa de palavra profética, palavra revelada. Então a preparação é essa. Não é apenas falar sobre oração em línguas, é orar em línguas. Não importa a condição que você esteja, se você está triste, alegre, se você acertou todas ou errou todas, não importa, você tem que orar em línguas. Aleluia. Está compreendendo? Então vamos lá. A oração, o falar em línguas, o Espírito vai estar intercedendo por você. Porque nós não sabemos orar como convém. Então é desconhecido. Eu quero que você foque bem, que falar em línguas é desconhecido. Não adianta você pensar que você vai ficar falando, eu vou entrar no meu quarto e começar a falar alemão ou inglês lá. Não é isso, é desconhecido. É a língua do Espírito. Aleluia. Maravilha? Então vamos avançando. A oração em línguas, ela edifica a minha fé. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé. Então quando eu oro em línguas, eu estou edificando a minha fé. Orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Judas 1, 20, 23. Então vós, amados, edificando-vos a vós mesmo. Então quando eu estou orando em línguas, eu estou edificando eu mesmo. Então se eu vier orar em línguas aqui, ficar orando em línguas aqui, 1 hora de oração em línguas, não vai edificar você, nem ninguém que está ouvindo. Mas se eu entrar no meu quarto e orar em línguas, ou se eu pegar o meu carro e sair dirigindo, orando em línguas, e se eu for ler a Bíblia, orando em línguas, qualquer atividade que eu fizer, eu estar orando em línguas, eu vou estar edificando a mim mesmo. Então eu não preciso de soltar a voz para as pessoas. Agora, se estamos em uma reunião, eu começo a falar em línguas, haja intérprete, continua falando para a edificação do corpo. Mas se não tem, fique calado. Maravilha? Então é isso daí, edificando a vós mesmos. Eu durmo orando em língua, acordo orando em línguas, e não tem outro caminho de você viver uma vida em santidade.
se você não tiver comunhão com o Espírito Santo. Impossível. Regras, normas, leis. Precisa edificar o coração deste homem que está viciado em crack, em coisas horríveis. Ele ser edificado por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, ele ter nojo do pecado, das coisas desse mundo. Nós vivemos nesse mundo num corpo mortal gerado pelo pecado, mas nós somos um espírito regenerado, transformado, e este espírito ele é edificado através do Espírito Santo, na comunhão que o meu espírito tem com o Espírito Santo. Então, quando Jesus disse: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, não foi apenas para eles receber o batismo com o Espírito Santo e orar alguns minutinhos lá, depois de uma conferência pentecostal de Atos 2, e depois não orar mais. Não, eles permaneceram orando no Espírito Santo. Eles permaneceram edificando a fé deles, orando no Espírito Santo. Tanto é que Saulo de Tarso, quando se converte, ele já recebe também os dons do Espírito Santo. E ele é inflamado pelo poder de Deus. E foi o homem que mais falou do Espírito Santo dentre os apóstolos. Suas cartas, ela é tão profunda no Espírito, que a mente humana, muitas vezes, Pedro diz que as pessoas não conseguem entender. E muitas coisas ele não podia falar, porque ele disse que não ia edificar, porque ele foi arrebatado ao terceiro céu. Como foi? Ele falou: não sei, eu sei que eu fui. Então muitas pessoas dizem assim: mas esse negócio de orar em línguas aí, de volta? Eu vou falar uma coisa para você. São 35 anos orando em línguas, edificando o meu espírito. Então, quando muitas vezes as pessoas não compreendem, porque é loucura as coisas do espírito. O próprio apóstolo Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do espírito. Então o homem natural vai ir contra mesmo as coisas do espírito, porque é loucura. Desde lá de Atos 2, quando o povo chegou lá e falou que eles estavam com mosto. Mas a maior loucura é você passar horas após hora aqui, ó, deitado na sua rede, na sua cama, ou andando, ou de joelho, ou deitado aqui, ó. Você está ouvindo nada? Eu estou orando em línguas. Começa a envolver a glória de Deus, a presença de Deus. Ninguém está ouvindo. Eu estou ouvindo. Se eu quiser orar alto, eu oro. Mas eu vou orar pouco. Mas quanto mais tempo ligado no Espírito, mais tempo ligado nos céus. Este é o segredo. Que muitas pessoas é batizado com o Espírito Santo, mas não entendeu que ele tem que orar no Espírito Santo. Aí fala assim: mas cadê o poder? O teu celular você pega, coloca ele na tomada e coloca lá 10 segundos e fala: carregou? Não, tem um tempo. Então você viver em comunhão com Deus, dia após dia, vai edificando o seu espírito. Você vai entender as coisas do espírito e as coisas do homem, e você vai vencendo os obstáculos. Você não vira anjo, mas você compreende o amor de Deus, a compaixão de Deus para com o próximo. Então compreenda isso. Então vamos lá. A nossa fé é edificada. É nós que temos que edificar a nossa fé, através da oração no Espírito Santo. Aí quem não é batizado com o Espírito Santo de volta, peça a Deus que ele peça. Todos que estavam lá no dia de Pentecostes, até a irmã Maria recebeu o batismo com o Espírito Santo. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas. Até Maria, mãe de Jesus, foi batizada com o Espírito Santo. Então peça.
Mas se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, se você não é batizado, você tem a comunhão com o Espírito Santo. Através da leitura da Bíblia, você está tendo comunhão com o Espírito Santo. Então, Judas deixou bem claro: edificando a vós mesmos. Então eu tenho que edificar através da minha fé. Quando eu peguei Covid, e eu aqui, Covid, pelo poder de Deus eu te destruo em nome de Jesus, é ali. E o Covid veio para me arrebentar. 40% do meu pulmão com trombos. E eu não fui internado. Tá? Fui no postinho e falei assim: vou chamar a ambulância para te internar. Eu falei: não vai me internar não. Falei com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou: ó, o Espírito Santo me deu as coordenadas. Eu procurei um médico, e o médico foi usado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui bom, e não precisei de oxigênio e nem de ficar internado. Uma outra hora eu conto isso. Mas como? O Espírito Santo nos dá discernimento e direção. O Espírito Santo, quando ele fala, ele cumpre. Eu não fui internado com 40% de trombos, e nem usei oxigênio. Se eu usei 15 minutos de oxigênio onde eu estava no postinho lá, ranquei aquilo lá, falei: não, vou para casa e Deus vai me dar direção. E Deus me deu, não mando ninguém fazer isso. Então, agora estou aqui vivo para a glória de Deus. Se eu tivesse saído da minha própria vontade, eu estaria morto, entendeu? Então nós temos que ser edificados para dar testemunhos de vitória. Aleluia. Orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus. Então nós orando no Espírito, comunhão com o Espírito Santo, não tem lugar no nosso coração para o ódio, não tem lugar no nosso coração para o ressentimento, mas misericórdia, perdão de Deus no nosso coração. Então é nessa fé que nós temos que viver, e nós temos que ter piedade daqueles que estão no pecado, ter compaixão, que aqueles que estão, entendeu? Aqui ele diz: e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Judas. Então não tem como. Você anda no Espírito, ou você vai andar na carne. E se você andar na carne, você não agrada a Deus. Pouco momento que você anda na carne, você fica moribundo no Espírito. Está entendendo? Então nós temos que andar no Espírito e cumprir a vontade de Deus. Então para isso nós precisamos de um Espírito forte. Esse Espírito edificado pelo Espírito Santo. A oração em língua faz parte da armadura de Deus para resistir o dia mau. Essa é uma realidade. Tá? Uma realidade. Aleluia. Glória a Deus. Então, a oração em línguas faz parte da armadura de Deus para resistir o dia mau. Vamos lá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, tomai toda a armadura de Deus. O que foi que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos? Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Entendeu? Então, ele deu a ordem. Por quê? Agora, depois, ele volta de novo e fala de novo com seus discípulos e diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samarias e até os confins da terra. Compreenda isso. A igreja foi inaugurada, foi liberada pelo Senhor no dia que o apóstolo Pedro saiu para fora, mas ele obedeceu.
Tinha 500 pessoas aproximadamente, apenas quase 120 permaneceram. E aqueles que permaneceram foram batizados com o Espírito Santo. Então vamos lá. Então nós temos que tomar essa armadura, é uma armadura. Se você não é batizado com o Espírito Santo, não ore em línguas, não fale em línguas, você tem que ter o desejo de buscar. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra. Quando eu me converti, que eu via aquele povo falando aquelas línguas que eu não entendia nada, achava bonito, mas não entendia nada, mas daqui a pouco um interpretava e as profecias, entendeu? Eu falei, eu quero, e eu recebi. Aí eu passei a buscar a armadura de Deus, através da oração no Espírito Santo e a leitura da palavra. Eu estou tomando toda a armadura de Deus, para que eu venha estar firme, que eu venha resistir o mal. Resistir o mal. Muitas pessoas não conseguem resistir o mal, e eles são atingidos pelo mal, e eles desistem, se entregam ao mal. Para de buscar a Deus, para de orar, para de ir na Bíblia, ler a Bíblia. Porque ele não resistiu ao mal, e o mal atingiu ele, e ele acha que ele não merece, que ele tem que sofrer mesmo, porque ele é rebelde, ele é um miserável. Isso é voz do diabo. Deus ama você. Se você falhar, Deus te ama, mesmo assim. Se você falhar, você tem o Espírito Santo para te pôr de pé, para que você venha resistir o dia mau, para que você venha ficar firme, e que você venha estar orando em todo o tempo. Então como que eu vou orar todo o tempo no meu idioma? Não tem como. Como que eu vou estar dirigindo aqui, orando com a minha mente, o meu entendimento? Eu vou trombar, vou bater no carro da frente, eu vou atropelar alguém Mas se eu estiver aqui dirigindo, orando no Espírito Santo, não preciso da minha mente. Minha mente fica infrutífera. A minha mente vai ficar útil para dirigir o carro. Deus é perfeito, e eu vou estar dirigindo, orando no Espírito Santo, e concentrado no trânsito. Eu vou orar em todo o tempo. O meu espírito vai estar ligado ao Espírito Santo em todo o tempo. Compreenda? Se você leva um ataque do inimigo, ele te atinge, o Espírito Santo vai te curar e te colocar você na proteção dele, e você vai avançar, e você não vai desistir. Não vai desistir. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós estamos aqui orando por todos os santos, orando no Espírito Santo. Eu acordo de madrugada, começo a orar no Espírito Santo, orando em línguas. Coloco o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e estou aqui orando no Espírito Santo. O Espírito Santo está orando com perfeição. Eu estava naquele hospital, deitado naquela maca gelada, assim, orando no Espírito Santo. Espírito Santo, minha vida nas tuas mãos. Escutando a médica falar, vamos internar ele. Daqui a pouco aparece minha esposa lá. O que é isso? O que vão fazer? Vão internar. Eu falei, isso não é de Deus não. Eu estou indo embora daqui. Aleluia! Se fosse eu ia, mas tem coisa que não é, entendeu? Então é mistério. E quando você faz tudo na direção de Deus, dá tudo certo. Se fazer fora, dá tudo errado. Chegou o dia mau, querido, o dia mau chegou para Paulo, chega. Não é porque eu prego o Evangelho, não é porque eu estou aqui pisando no Covid, que o Covid não vai querer me encarar, me destruir. Mas eu não sou covarde. Nós não somos covardes quando nós temos o Espírito Santo. Nós não temos medo do inimigo. Nós não temos medo do Covid. Nós não temos medo da morte.
porque nós sabemos em quem nós temos crido. Vamos passar para frente. Maravilha. Orando a sabedoria de Deus. Vamos lá? Aleluia. A letra ficou pequena aí, mas vamos ver se a gente lê, né? Eu quero ler junto com você. Ninguém conhece o homem senão o seu próprio espírito. Né? Ali está escrito seu próprio espírito. Tinha que ser minúsculo. Ninguém conhece a Deus senão o seu próprio espírito, o Espírito Santo. Então, nós não temos o espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus. Então tudo que nós precisamos já está dentro de nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ele conhece as profundezas de Deus. Então tudo que está no íntimo do Pai também está dentro de nós. Nós temos a mente de Cristo e o Espírito de Deus em nós. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nós é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Então Paulo tinha convicção da comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. Quem conhece o homem senão o Espírito do homem? Quem conhece Deus senão o Espírito de Deus? Então, se você quer conhecer a Deus, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. É a bênção apostólica nas igrejas, todo final de culto. Mas quanto tempo você ora no Espírito Santo? Quanto tempo? Então, essa é a questão. Eu sei que quanto mais tempo eu tenho comunhão com o Espírito Santo, mais sou edificado. Quanto menos tempo, menos edificado. Se eu quero conhecer as coisas do Pai, eu preciso ter comunhão com o Espírito do Pai. E ele começa a revelar aquilo que está em Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas pessoas não compreendem isso? É até batizado com o Espírito Santo. Vai falar, o diabo fala, isso é heresia. No começo, quando eu fui ensinado, eu aprendi com um pastor, através de um livro. Ele orava 60% em línguas e 40% no idioma dele. Mas eu não conseguia, porque ele não explicava que não precisava de gritar, de pular, de
de tremer o chão, não precisava nada disso, eu não explicava ali como era, entendeu? E eu aprendi que tinha que fazer aquele, né? Você está compreendendo? Eu li o livro, mas fiquei assim. Mas depois veio outros irmãos, outros pastores, e ensinou como é. Não ensinou eu a orar em línguas, porque eu já orava em línguas. Mas eu ficava tão emocionado que soltava a voz mesmo nas alturas e ficava sem voz por alguns momentos, rouquinho. Não sabia que eu podia falar em línguas baixinho, tranquilo assim, continuamente. Porque eu aprendi que era errado. Meu celular está carregando ali, não faz barulho nenhum, está lá carregando, está ligado na energia, está ligado no Espírito Santo. Aleluia. Tem uns carros aí novos, velozes, que não faz nem barulho, faz... já chega nos 300 por hora, em questão de segundos. E os antigos, aquele barulhão não passa de 80, né? Então, tá entendendo? Então vamos lá, meu querido. Aleluia. O meu testemunho foi esse, eu aprendi. Aí eu fui fazer o teste. O irmão disse para mim que eu estava orando na carne, que esse negócio é orar na carne, baixinho. Eu falei, então vou fazer o teste se é orar na carne mesmo. Aí deitei no sofá da minha casa e fiquei lá, sabe? 1 hora, o relógio ali do lado. Mas quando estava chegando quase 1 hora, parecia que eu estava gritando, mas eu não estava. Mas meu espírito estava pegando fogo. Eu falei, uau, isso funciona mesmo, é bênção, que maravilha. E aí eu comecei a praticar, entendeu? A oração no Espírito Santo, no meu quarto, na minha casa, eu e ele, edificando a nós mesmos, buscando o quê? Ser homem espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então eu comecei a ver que através da oração em línguas, há um fluir de Deus, um mover de Deus muito forte na minha vida, que eu consigo realizar as coisas, que vem uma sabedoria do alto, entendeu? Em todos os aspectos, não é só espiritualmente, tá entendendo? Em tudo. Quanto tempo faz que eu faço live? Faz tempo, não existia nem YouTube com live, nem Facebook existia, era o Orkut. Deus me colocou, o Espírito Santo me colocou o Stream TV dos Estados Unidos, eu fazia live. Ó. Quando fala assim, agora temos que nos preparar para fazer live, eu já estou faz tempo. O Espírito Santo vai na frente, arrancando desmatando, liberando estrada, liberando caminho na tua vida espiritual, no teu ministério, na tua vida material, financeira, conjugal, família. Porque você está orando na sabedoria, aleluia, que vem do Senhor, orando a sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo. Você está tomando uma posição de ser homem espiritual, não ser homem carnal, não querer fazer as coisas pela carne. Eu posso ver um texto, mas eu já compreendo, já pratico isso, para mim é maravilha. Falar sobre o Espírito Santo é uma bênção. Então vamos lá, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver o que diz a Escritura. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como vocês sabem, eu era alcoólatra, né? Eu vivia na alegria da bebida. Todo dia eu tinha que me alegrar com a bebida. Mas quando eu conheci o Espírito Santo, aí não precisei mais da bebida. Eu fui liberto. Porque a alegria do Espírito Santo é muito superior, incomparável à alegria da bebida. Pode ser a melhor bebida, a mais cara que for.
Alegria do Espírito. Nós temos que se encher do Espírito. E eu, jovem, com 23 anos, viajava a semana inteira e na sexta-feira chegava em Rio Preto para ir orar com os irmãos lá no monte. Aí depois eu peguei o monte e trouxe ele para o meu quarto. Falei, é aqui. Se der eu vou lá no monte, mas para mim sair daqui para ir no monte vai ter que andar bons quilômetros. E eu posso viver no monte do Espírito. Como é bom no monte também, não é errado não. É o lugar onde os irmãos se reúnem para orar. Ser cheio do Espírito Santo, é bênção. Tá? Mas compreenda que eu tenho que orar sem cessar. Lá eu vou dar um upgrade em comunhão com os irmãos, ser impactado pela glória e unção de Deus, que está impregnado naquele lugar, santificado através da oração e súplica dos santos. Então eu deixei de me embriagar com vinho, por isso. Porque quando embriagávamos com vinho, havia muita contenda. Mas agora eu aprendi a ser cheio do Espírito Santo. E aprendi a estar entre os irmãos, falando de salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Sabe quando a gente encontra com aqueles irmãos espiritual? Tem cântico, tem palavra de vida eterna, tem experiência, tem visão, tem discernimento, são homem espiritual. Mas quando você se encontra com outro tipo de pessoa natural, não tem essas coisas. Vai ter chocarrice, piadas e outras coisas mais, né? Não vai edificar, vamos ficar aqui. Então, nós temos que ser cheio do Espírito Santo. Cheio, isso é para todo mundo, não é só para pastor, não. É as crianças cheias do Espírito Santo. Se você ensinar os teus filhos a ser cheio do Espírito Santo, você não vai ter trabalho para educá-los. Porque ele vai ter um tutor na vida deles, que é o Espírito Santo, que vai guiar-lhes em toda a verdade. Eu não tive trabalho para educar meu filho, porque eu coloquei ele diante do Espírito Santo. Ele com 4 anos de idade foi batizado com o Espírito Santo. E aprendeu que o Espírito Santo é Deus, e é Ele que tem a palavra final, é Ele que dá as coordenadas certas. Nós humanos podemos errar, ele não erra. E ele foi criado assim. Com 4 anos batizado com o Espírito Santo, com 9 anos começou a ser usado pelos dons do Espírito Santo. E ele orava em línguas comigo, pequenininho. Eu estava orando em línguas, andando no fundo do quintal, ele largava o caminhãozinho dele e vinha atrás de mim. Um dia uma pessoa falou, nossa, eu queria ser igual a você, tocar e pregar ao mesmo tempo. Mas ele faz isso porque ele tem comunhão com o Espírito Santo. A hora que ele está tocando, ele está tendo visão, discernimento espiritual. Quem está na live, está ouvindo ele tem visão da necessidade de cada um. Aí depois ele começa a pregar em cima da visão. Está entendendo? Discernimento. Ele não fala assim, ó, estou tendo uma revelação, assim, não fala isso. Ele prega em cima. Pelo poder do Espírito Santo. Que é a sabedoria do Espírito Santo. Mas ele ora em línguas. Hora após hora, ficaria 1, 2, 3 horas orando em línguas. E ele foi ensinado assim, porque ele via eu praticando, ele vinha praticar comigo. Vamos avançar? A oração em línguas é um refrigério e descanso para nós. Tá? Olha o que diz em Isaías: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, a qual diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Então aqui está o descanso. E você prega para as pessoas, muitas vezes ensina a palavra, e eles não querem ouvir. Mas bem-aventurado aqueles que querem ouvir, tá? Porque quando você ora em línguas, você refrigera a sua alma, você descansa na sombra das palavras do Senhor, porque você vai parar para ouvir o Espírito Santo, e você vai ouvir o Espírito Santo, você vai ter vida, a vida de Deus. Então o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo, aproximadamente.
por lábios gaguejantes, e por outra língua falará a este povo, a qual diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado. Entendeu? Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou deixando o Espírito Santo tomar conta de tudo na minha vida, tudo. Posso estar deitado, posso estar em pé, mas eu gosto de ficar tranquilo orando em línguas. Só orando o Espírito Santo, eu percebo que depois de 1 hora de oração em língua, eu levanto refrigerado, descansado, porque o Espírito Santo edifica a minha fé na palavra. Porque o que vence o mundo é a fé, mas na palavra. A fé gerada pelo Espírito Santo. Somente Ele pode gerar a verdadeira fé. Maravilha? Então, aí a profecia. Eu fico assim com os meus lábios gaguejantes. Está fazendo? Não posso esquecer, né? Um dia eu estava na borracharia, uma empresa de pneu lá, trocando pneu, eu estava lá sentado lá. Aí eu esqueci um pouco, comecei, saiu voz, né? Saiu da minha boca, a língua, meu filho deu: ô pai, o senhor está aqui na recepção da loja, o senhor está falando em línguas aqui. O povo falou: você é louco. Aleluia. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, parece loucura, mas para o homem natural eu sou louco mesmo, né? Mas é isso daí, sempre você. Então vamos avançando? Vamos lá? Louvor e adoração. Então quando eu pego meu violão aqui, começo a tocar, daqui a pouco começo só a moldear em línguas, começa a vir ritmo, e eu estou aqui, ó, só em línguas, e vai, aleluia, é muita bênção. Vamos lá. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviu falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Aleluia! Tem alguma coisa que impede? Os gentios que eram destituídos do reino de Deus, povo desprezado, agora Deus coloca todos numa unidade, gentios, judeus. Então, não tem cor de pele, querido, não tem classe social, todos no mesmo nível, pecadores, carentes da salvação. Então, se você quer realmente trazer alegria para as tribos e raças, e por todas as etnias, pregue em Jesus, que destruiu a parede da separação. Ensine eles a crer no que o Senhor Jesus diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então, a oração em línguas, ela edifica as nossas vidas e traz ao nosso coração a mensagem do dia 7 de outubro de 2020, como que tem, da forma que tem que vir aos corações. E se nós rejeitarmos a palavra do Salvador, os discípulos disseram para ele: só o Senhor tem a palavra da salvação, para onde iremos? Vamos crer no Salvador ou vamos crer em homens que deturpam a palavra? Ou vamos crer nas Escrituras?
Vamos examinar as Escrituras para não errarmos. Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A persuasão dos homens naturais contra as obras do Espírito sempre existiu. Jesus teve um confronto tremendo com os escribas e fariseus. Mas os benefícios de obediência a Jesus é que a sua casa vai ser construída na rocha. Vai bater a chuva, vai bater o vento, sua casa vai permanecer de pé. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo e não ora em línguas, eu desafio você a começar a clamar. Clama a mim! Não é a mim não, é Ele. Clama a mim! Então, a Ele responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Coisas grandes e firmes. Quando eu comecei a orar em línguas, era algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Não conhecia, era coisas grandes. E até hoje estamos aqui. Tem uma família que ora em línguas, tem um ministério Vidas Transformadas que praticam oração em línguas. O batismo com o Espírito Santo, as pessoas chegou, aceitou Jesus, nós oramos, eles crê e já sai daqui orando em línguas. Isso para nós é natural. Nós não vivemos naquele tempo assim, naquele tempo batizava. Não, naquele tempo não. Jesus está batizando hoje com o Espírito Santo, curando enfermo, fazendo milagres, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui. Conte conosco sempre, tá? Você pode entrar em contato se você quer saber mais sobre o Espírito Santo. Então hoje, sete benefícios da oração em línguas para o teu bem, para o meu bem. Mas tem mais benefícios, viu? Vamos ter mais séries aqui falando sobre o Espírito Santo, em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz. Não vai dar para cumprimentar todo mundo, né? Vamos ver aqui se eu consigo. O meu celular vai acabar a bateria logo agora, aqui no finalzinho. Deixa eu ver aqui. Mas não tem como aqui. Vamos ver se eu consigo ainda dar um alô aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, ver se eu consigo. Jesus. Fiquem todos na graça e na paz. Não vai dar para... Aqui, eu consegui abrir aqui. Aleluia. Aldina, glória a Deus. Aldina Sass. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Pessoal que... Sônia Maria Presterrigo, Vera Trindade, Joelma Luísa, Henrique Cabanga e Edivar Zupo Piroli. Luiz Zanirati, Zenilda, grande abraço a todos vocês. E amanhã às 11 horas estaremos aqui para a glória de Deus. Acabamos de apresentar IVT Gospel News com o apóstolo Edivaldo do Carmo. Oferecimento Igreja Vidas Transformadas. Programa IVT Gospel